Vamos chamar as crianças agora? Cadê as crianças? Ó, o meu veio correndo aqui já. Levante suas mãos para nós abençoarmos os nossos pequeninos. Senhor, nós abençoamos todos os nossos pequeninos. Que o Senhor tome ali os coraçõezinhos de cada um deles, para que eles possam aprender da Tua palavra e possam crescer diante do Senhor em graça, em sabedoria. Usa, Senhor, ali, Senhor, todos aqueles que foram levantados pelo Senhor para ensinar os nossos pequeninos, ó Pai, que o Teu Espírito possa fluir através das suas bocas e encher os corações dos nossos pequeninos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Filhinha indiana, e vamos lá. Aleluia. Na verdade, hoje eu vou dar continuidade a uma palavra que eu comecei. Era para ela ter terminado, mas aí eu comecei a meditar mais e mais nela, né? E eu vou ter que continuar ela, né? Eu trouxe uma palavra que está em 2 evangelhos, né? Está no livro de Mateus 22 e no livro de Lucas 14. Mateus 22, do 1 ao 14, Lucas 14, do 15 ao 24, que é aquela palavra, né, das bodas, onde o rei, né, em um texto não fala que é o rei, no outro texto fala que é o rei, em um texto fala que é um servo, em outro texto fala que são servos, e eu fui explicando tudo isso para que nós tivéssemos um entendimento melhor do que a palavra estava falando, e fui discorrendo sobre essa palavra. E aí nós chegamos dentro do texto de Mateus a algo que me chamou a atenção e que é o que eu quero dar continuidade esta noite, que está lá em Mateus 22, no fim, né, da parábola. Mateus 22 eu vou ler do 10 ao 13, do 10 ao 13. E lá diz assim: E assim os servos saíram pelas estradas e reuniram todos quantos puderam encontrar, os bons e os maus. E a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados, os bons e os maus. Entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa, percebeu que um homem não trajava as vestes nupciais. Indagou-lhe: amigo, como adentraste este recinto sem as suas vestes próprias para as bodas? O homem emudeceu. Então ordenou o rei aos seus servos: amarrai-lhe os pés e as mãos, lançai-o para fora às trevas. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes. E quando eu ministrei sobre esta parábola, né, que eu falei dos 2 textos, e agora eu estou mais atento às vestes nupciais. No outro texto fala que pegou os pobres e todo mundo que estava pela rua, e aqui fala os bons e os maus, e trouxe. Então, quando traz para o castelo do rei, dá a entender o texto que o rei, então, tem muitas vestes nupciais ali, esperando aquelas pessoas chegarem no seu castelo, para que troquem as suas vestes. E o texto está falando disso, que teve um que não trocou as vestes. Então, não basta você ir ao casamento, você precisa trocar as vestes. Então nós precisamos trocar as nossas vestes pelas vestes nupciais do rei. E quem fornece as vestes nupciais é o rei. Com as suas vestes você não participará das bodas, você não fará parte das bodas. Então, haverá um momento na face da terra que acontecerá o arrebatamento. Então, todos aqueles que forem arrebatados vão ir até essa mesa
da comunhão, de onde vai acontecer esse lugar que o próprio Jesus Cristo vai servir a sua noiva. E só vai poder adentrar e fazer parte deste lugar aqueles que trocaram as suas vestes pelas vestes nupciais. Eu quero ler mais um texto para a gente entender um pouco melhor destas vestes, que está lá em Apocalipse 19. Apocalipse 19, eu vou ler o 8 e o 9. E lá diz assim: para vestir-se foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Então o anjo me ordenou: escreve, bem-aventurados que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro, e disse-me mais: estas são as exatas palavras de Deus. Bem-aventurados os que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro. Então Jesus está contando uma parábola para falar que aqueles então que serão trazidos até esse banquete são esses que em Apocalipse diz que são os bem-aventurados. Então eu e você somos bem-aventurados porque decidimos por Cristo, porque decidimos ter Cristo na nossa vida e porque decidimos trocar as nossas vestes. Porque se você se manter com as suas vestes, você não vai participar do banquete das núpcias. Porque nós somos a noiva. E aqui em Apocalipse está falando da noiva. A noiva, foi dado à noiva estas vestes. É a noiva que é convidada ao banquete. É a noiva que esses convidados santos, eu e vocês, nós juntos formamos essa noiva. E é nós que estaremos lá como convidados deste banquete, formando essa noiva. Então é nós que precisamos trocar as nossas vestes pelas vestes de linho fino, puro e resplandecente. Como está a condição das suas vestes hoje? Quais são as vestes que você está usando agora? São as suas vestes ou são as vestes do rei? E quando se fala em linho puro, fala dos atos de justiça, e aqui não são os atos de justiça seu, porque a Bíblia compara a justiça humana a trapos de imundícia. Linguagem de hoje, né, bem atualizada, ao absorvente feminino. É a isso que a Bíblia compara a minha e a sua justiça. É bíblico, não é o pastor que está falando. Cleito aí? Tá, né? Dá uma mão para mim lá, só me vê onde que está esse texto dos trapos de imundícia que eu esqueci de anotar aqui. Procura lá e só me passa o texto. É bíblico. Então, quando você começa a olhar para as pessoas e achar que o que você está fazendo é a sua justiça, para Deus isso não serve para nada. Porque para que serve trapos de imundícia? É o absorvente usado. Porque o absorvente sem estar usado ainda serve para alguma coisa, né? Ele serve para a mulher usar e se proteger. Agora, usado serve para quê? Só para o lixo, para mais nada. É para isso que serve a minha e a sua justiça. A minha e a sua justiça fala da nossa roupa, da nossa vestimenta, do que eu quero vestir e não aceito a justiça de Deus, as vestimentas de Deus. Ele tem roupas para mim e para você. E aqui está falando de linho fino, e esse linho fino fala desta justiça dele em nós, eliminando a nossa justiça e praticando a justiça dele. Mas fala também de uma roupa
que é um linho fino, puro e resplandecente. Puro, resplandecente, fala para mim de santidade, de santificação. As nossas vestes não são santas. As nossas vestes são impuras. As nossas vestes são sujas. As nossas vestes são maltrapilhos. Por isso nós precisamos das vestes do Senhor. As vestes do Senhor são puras, as vestes do Senhor são vestes de santificação, de santidade, onde nós buscamos todos os dias essa santificação, e santificação está relacionada à justificação. Quanto mais você é justificado pelo Cordeiro, mais santo você se torna. Quanto mais você busca a santificação na sua vida, mais você é justificado pelo Cordeiro. A justificação e a santificação estão atreladas, elas andam juntas. E eu só posso ser santificado se eu for justificado. Eu só posso ser santificado através do sangue do Cordeiro. Eu só posso ser santificado através do Espírito Santo de Deus. E quando eu quero esse Espírito, então eu começo a dizer a Deus: Senhor, eu quero mudar as minhas vestes. Porque há pessoas que chegam até o reino, adentram no reino, vão um pouquinho além, adentram ao castelo do rei, mas dizem aos servos do rei: eu não quero trocar as minhas vestes. Quem são os servos do rei? Pode ser eu e você. Há pessoas que dizem ao pastor, com as suas atitudes, com o seu jeito de viver, com o seu jeito de ser, com o seu jeito de pensar, de agir, de falar, que não querem trocar as vestes. Então fala para o servo: eu não quero. E eu, como pastor, servo de Deus, eu não posso te obrigar a nada. Eu não posso te obrigar a trocar as vestes. Eu posso dizer: ó, se você chegar lá sem as vestes, pode ser que o rei não goste. Então eu não duvido que os servos falaram para este homem: olha, existem vestes nupciais. Estas vestes são de linho fino, puro e resplandecente. Se você chegar lá com as suas vestes, o rei não vai te aceitar. Não, eu vou com as minhas vestes. E aí chega com as suas vestes diante do rei. O rei diz: pode algemar, pode amarrar os pés e as mãos e lançar no fogo do inferno. Porque aqui, com as suas vestes, você não entra. Eita, forte, irmãos. Abandone as suas vestes. Eu preciso me despir diante do rei. Eu preciso me despir diante do Senhor. E então aceitar as vestes dele. Mas pastor, quais são as vestes? Calma, vamos chegar lá. 1 Pedro 1, do 13 ao 16. Mais um texto que eu quero ler. Assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Então você tem que estar com a mente preparada, pronto para agir, para receber a revelação de Jesus Cristo. É só recebendo a revelação de Jesus Cristo que nós começamos a trocar as vestes. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde às paixões que tinham outrora, quando viviam na ignorância.
porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes, em todo o vosso proceder. Opa, começamos a falar do que é trocar as vestes. Você precisa abandonar o passado. Você precisa abandonar quem você era. Eu sou assim. Abandone, eu sou assim. Porque se você é assim, você vai para o inferno. Mas eu sou assim, e eu sou assim. Então continue assim. Aqui está o servo, dizendo, troque as suas vestes. Porque se você chegar lá com as suas vestes, você vai ser lançado no fogo do inferno. Eu sei como é, porque muitas vezes eu falei, eu sou assim, até eu entender, opa, eu sou assim, tem que ficar para lá. Eu preciso de mudança. E até hoje eu entendo que eu preciso de mudança em muitas áreas da minha vida. Você é o pastor, sim, e preciso estar renovando as minhas vestes, dia após dia, após dia, após dia, após dia. Porque com as vestes de carnalidade, com as vestes de eu sou assim e não quero mudar, com essas vestes, eu serei lançado no fogo do inferno. É o texto que diz, não sou eu. Nós acabamos de ler o texto. Ei, por que você está sem as vestes nupciais? Por que você não colocou a roupa que eu separei para você usar? É assim que o rei está falando. Ele emudeceu, porque não há argumentos. Diante do rei, não há argumentos para você continuar com as suas vestes. Não há. Ele emudeceu, não há argumentos. Ele diz, ei, esse aqui, pode amarrar o pé e a mão e lançar. Aqui ele não participa das bodas, sem as vestes nupciais. Sem a roupa de linho fino, puro e resplandecente. Eita glória! E aqui nós estamos falando. Assim sendo, com a mente preparada, como filhos da obediência, não permita que o mundo vos amolde às paixões. Não permita. Agora nós estamos vivendo uma época bem interessante. Época de finais de campeonatos, né? E época de final de eleição. E é legal o final de campeonato e final de eleição, porque aí aflora o pior do ser humano. O pior do ser humano aflora. Sabia? Porque o cara acha que vai defender o candidato ou o time dele com unhas e dentes. E aquilo vai agregar algo na vida dele. Por quê? Porque não trocou as vestes. Está com as suas vestes de carnalidade ainda agindo. Eu não estou dizendo aqui que você não pode brincar com seu colega, com seu amigo, né? Lá o flamenguista tirou um sarrinho do corintiano sem ofender, sem sacanear, sem xingar. Porque é sadio. Se você é amigo, você pode ter o seu time, o outro time, não tem problema. Nenhum é melhor que o outro. Ah, não, o meu é melhor. É nada, irmão. Nenhum é melhor que o outro. Todos os times são bons. Porque todos os times, para o seu torcedor, ele é bom, é que nem filho. Meus filhos são lindos, pode ser que alguém ache eles feios. Para mim, vão ser eternamente lindos. Para mim, a minha mulher é a mulher mais linda do mundo. Esses dias o meu filho falou assim, nossa, mamãe, hoje você está bem bonitona, assim, até parece aquelas modelos. Está bonita, igual aquelas modelos. Eu falei, não, filho, você está errado. Ele falou, por quê, papai? A sua mãe é muito mais linda que todas as modelos juntas. É, papai. Eu falei, é assim que você tem que olhar a sua mãe. É verdade, pai. Porque é assim que o pai olha para ela. E aconselho você a olhar também. Não para a minha, para a sua. Aprendi com o pastor Simoneiro de manhã. Não para a minha, para a sua. Olha a sua como a mais linda de todas. Porque é o que ela é.
E é assim que nós precisamos olhar. Isso mostra que nós estamos trocando as vestes. Se eu olhar para a minha e olhar para as outras e dizer, nossa, ela podia estar mais assim, aquilo ali podia estar um pouquinho mais empinado assim, aquilo podia estar mais assim, mais assim. Isso diz o quê? Que as suas vestes ainda não foram trocadas. Troque as vestes, porque com essas vestes você não chega lá. O rei vai dizer, ei, por que você ainda está com essas vestes? E eu falando aqui, né, dos times e políticos aí, eu tenho meu time, eu tenho o candidato que eu vou votar. E para quem me pergunta, meu voto é secreto. Não interessa para você porque eu vou votar, é secreto. O time que eu torço posso até te falar, mas não agora. Então aflora o pior. É torcida organizada, querendo invadir, querendo bater, querendo matar e se soltar. É um bando de sei lá do quê. Se matam tudo. Aí acabou o jogo. Aí no outro dia você tem que ir lá trabalhar para ganhar o teu salário, porque o teu time não vai pagar a comida da tua mesa. O candidato que vai ganhar dia 30, que eu não sei quem vai ser, na segunda você tem que levantar e trabalhar, porque ele não vai pôr comida na sua mesa. Você tem sim que ter suas convicções, tem que ter sim lá aquele que você apoia, que você vota, respeitando o outro. Não, eu voto no X, eu voto no Y. Beleza, irmão. Não tem problema. Você vota naquele, eu voto nesse, e nem por isso nós temos que se degladiar, se matar. Um vai perder, inevitável. O outro pode até tirar um sarrinho, com respeito, com educação. Aquele sarrinho entre irmãos, com respeito, com educação, não tem nada contra. Uma brincadeira entre irmãos, um vai entender o outro, vai ter a brincadeirinha. E está tudo certo. Agora xingamento, e isso e aquilo. Meu irmão, aí não dá. Mas é isso que eu vejo aflorar. Não estou dizendo aqui, né? Nós, graças a Deus, não. Mas é o que eu vejo aflorar aí fora. É torcida organizada querendo se matar com torcida organizada. É o fulano apoiando o candidato A, querendo, mas e o B, e o A é o melhor, e o B é o melhor. Não, e se matam, e xingam, e falam palavrão. Ô, irmão, que é isso? E pior, vejo cristão entrando nesse tipo de coisa. Para com isso. Que veste você está usando? Eu já tomei o meu partido. Meu partido é Cristo. Meu partido é Jesus. Ele é o meu rei. Ele é o rei da glória. E seja quem for que assumir lá como presidente, ele permitiu. Porque se ele não permitir, não ganha. E seja quem for que assumir. Na segunda-feira, eu vou continuar orando pelo que está. Se ele continuar, continuo orando por ele. Se mudar, em janeiro, tenho que orar pelo outro. Porque a Bíblia determina. Depende da minha vontade. Eu não vou orar porque não era o candidato que eu queria que ganhasse. Mude as suas vestes. Porque se você tiver com as mesmas vestes, você não vai participar das bodas. Ganhe A, B, C, D, o que for. A Bíblia diz, ore pelos seus governantes. Todo o governo instituído está debaixo da permissão de Deus. Todo. Eita. Mude as vestes. Mude as vestes. Aleluia. Eita, palavra pesada hoje, irmãos. Ui. Porém, considerando, estou lá no 1 Pedro 1,15. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes, em todo o vosso proceder. Meu Deus do céu. É em todas as vossas atitudes. É em todo o vosso proceder. Jesus,
Fala, Jesus. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. As vestes são vestes de santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Está escrito. O pastor só está comunicando o que já está escrito. Eu não estou falando nada fora daquilo que já está escrito. Romanos 12, 2. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mudança de mente, renovação de mente. Trocar as vestes fala em renovar a sua mente, transformar o que está encalacrado aí no eu sou assim e ninguém me muda, para Senhor me muda para aquilo que seja as tuas vestes. Senhor me muda para aquilo que seja o teu propósito. Senhor me muda para aquilo que seja a tua vontade, independentemente da minha vontade. Para que então aconteça a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não é a sua boa, agradável e perfeita vontade. É a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sempre uso esse exemplo, né? Eu acho que José, quando estava sendo vendido pelos irmãos, ele não estava gostando nada do que estava acontecendo. Eu acho que quando ele chega e é vendido como escravo, quando ele é enganado pela sua própria dona ali, dizendo que ele estava tentando, né, algo contra ela, e ele diz, não, eu não estava tentando, mas ela pega as vestes dele ali, consegue rasgar as vestes dele e segurar, e ele vai preso e vai para a masmorra. Eu acho que em nenhum momento desse ele estava feliz. Para ele não estava sendo bom, perfeito e agradável. Para ele o bom, perfeito e agradável era lá, debaixo das asas do papai e da mamãe, sendo o filhinho protegido do papai, aquele que ganhava o manto mais bonito, coloridinho aí. Para ele estava sendo bom, perfeito e agradável. Mas Deus diz, não, eu preciso treinar esse menino, porque eu decidi que esse menino vai ser um rei, que esse menino estará apenas abaixo de Faraó, é ele que eu escolhi, então eu preciso treinar ele. Aí a boa, perfeita e agradável vontade de Deus começa a acontecer na vida de José, mas para José não é bom, perfeito e agradável. Só que vai chegar um momento em que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se torna também a sua boa, perfeita e agradável vontade. Por quê? Porque quando Deus te coloca no lugar que Ele almejou para você, você não vai mais querer sair de lá. E aí quando os irmãos chegam, isso é sério, irmãos, porque olha só, ele chegou a ser somente abaixo de Faraó. Ele tinha dinheiro para pegar um monte de carruagem de Faraó e dizer, eu vou lá visitar minha família? Tinha ou não? Se ele pedisse para Faraó, Faraó, se me libera para eu ir lá visitar minha família, você acha que Faraó ia dizer, não, você não pode visitar a sua família? Acho que Faraó ia liberar e dizer, não, José, você aqui, cara, você é o cara aqui. Vai lá, visita teu pai, visita tua mãe, né? Visita teus irmãos, libera perdão para teus irmãos. Depois volta, que você aqui está somente abaixo de mim. Ele não foi. E não devia ser tão longe. Não era perto, mas também não era uma coisa que ele não pudesse ir. Por quê? Porque os irmãos foram lá buscar comida. Eram alguns dias de viagem, não era uma viagemzinha assim, que eu vou ali e já volto, mas os irmãos foram lá buscar comida. Aí quando ele vê os irmãos, ele é obrigado a trocar as suas vestes. Ele é obrigado a engolir a sua mágoa, o seu ódio, a sua raiva por aqueles irmãos, porque Deus fala com ele, eu permiti que eles te vendessem para você chegar no lugar que está. Porque ele diz assim, não se preocupem, Deus está fazendo isso.
para que eu pudesse estar aqui. Porque se vocês não tivessem me vendido, eu não estaria aqui. Eu libero perdão para vocês. Mas ele não foi lá liberar perdão. Ele esperou os irmãos virem, porque ele ainda estava magoado. Porque ele ainda precisava trocar as vestes de perdão dele. Mas Deus agiu e ele trocou as vestes. Eita glória. Renova a mente, renova o procedimento. Em todo o seu proceder, o texto que nós lemos antes de 1 Pedro. Um outro texto está lá em 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, que com a face descoberta contemplamos como por meio de um material espelhado, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória crescente na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito Santo. Eita! A renovação precisa de negação. E só é possível através do Espírito Santo de Deus. Não há outra maneira. Você precisa negar a vida da sua alma para viver espiritualmente. Não vivo mais pela minha alma, pelo meu querer, pelo meu proceder, pela minha vontade própria, mas pelo Espírito que há em mim, pelo Espírito que está em mim, e esse Espírito me proporciona algo extraordinário que está disponível a todo tempo para mim. Basta eu querer. Todos chegaram lá. Tinha vestes para todos, mas teve gente que não quis. Eu não quero. Então, você não é obrigado a se vestir. Só que você também não participará das bodas. Você não é obrigado a se vestir. As vestes estão aqui postas para você. Você se veste se você quiser. Mas as vestes não são as suas. São as do Rei. Eita! Mas todos nós que com a face descoberta, ou seja, você precisa se descobrir da tua face, para a face de Cristo brilhar em você. Porque se continuar a sua face, você não descobrir a sua face, a face de Cristo não brilha e não reflete. Mas todos nós que com a face descoberta contemplamos por meio de um material espelhado a glória do Senhor. Quando você descobre a sua face, é possível contemplar a glória do Senhor. Porque aí você vai contemplar não mais você, mas Cristo em você. E Cristo em você é a glória do Senhor na sua vida. Eita! Conforme a sua imagem estamos sendo transformados com glória crescente. Quanto mais você quer do Espírito, mais transformado você é, mais as suas vestes são arrancadas, mais vestes novas são colocadas, mais santo você fica, mais você vai brilhar, mais você vai resplandecer. É um linho finíssimo, puro e resplandecente. Jesus, irmãos. Um linho finíssimo, puro
e resplandecente. Jesus é o que Paulo está falando aos Coríntios. Quanto mais você se desfazer de você, quanto mais você tirar a sua face, você descobrir a sua face, você vai contemplar a glória do Senhor, que é a imagem de Cristo na sua vida. Na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Quanto menos de você, mais do Espírito Santo aparece. Que Ele cresça, eu diminua. Que Ele apareça e eu me constranja. Quanto mais do Espírito, menos de mim. Quanto mais do Espírito, menos de mim. Quanto mais do Espírito, mais eu vou resplandecer a face de Cristo. Quanto mais do Espírito, mais eu vou olhar no espelho e não ver mais a minha imagem, mas a imagem do Senhor Jesus. Eita glória! Aleluia! Glória a Jesus. Negue a vida da sua alma para viver pelo Espírito Santo de Deus. E negar a nossa alma é difícil demais. Eu sei, irmãos, porque eu nego a minha todo dia. É uma luta diária. Porque Paulo também fala assim que há uma luta da carne contra o Espírito. Há uma luta diária. E eu todos os dias luto essa luta. E falo para minha carne, quieta, sai. Para que o Espírito possa tomar, descobrindo a minha face. Para que a face dele resplandeça em mim e através de mim. Aleluia. Mais um texto que está lá, em Colossenses 1:27. A quem Deus, entre os que não são judeus, aprouve dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A quem Deus, entre os que não são judeus, eu e você, aprouve dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério. Qual é a glória deste mistério? Qual é a riqueza dessa glória? Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, o Espírito Santo em vós é Cristo em vós. E essa é a esperança dessa glória, não só vindoura, mas aqui. Porque a glória dele pode se manifestar em mim e em você, através de mim e através de você, desde que nós troquemos as nossas vestes pelas vestes dele. E quando as vestes dele estiverem em nós, então já não serei mais eu, mas Cristo em mim. Isso é o que todo cristão precisa almejar, desejar. Sabe o que os cristãos pensam, querem, buscam? Cristo comigo. Não, Cristo está aqui comigo. Ele está aqui, aqui do meu ladinho, está aqui, eu venho para cá, ele vem junto, eu vou para lá, ele vai também. Ele está aqui do meu ladinho, Cristo comigo. Aí o outro diz assim, não, Cristo para mim. Eu preciso dele para mim, para fazer isso, aquilo para mim, para me servir. Né? Porque o Cristo veio para me servir, pô. Então eu preciso de Cristo para mim, para me servir. Aí tem os outros que pensam assim, não, Cristo adiante de mim. Ele vai aqui na minha frente, é Ele aqui, vai adiante aí, vai, Ele que vai. Então é Ele que tem que vencer as minhas carnalidades, porque é Ele que vai à minha frente, então Ele tem que vencer as minhas carnalidades. Mas a Bíblia não fala isso. Não é Cristo comigo, não é Cristo para mim, não é Cristo adiante de mim, é Cristo em mim. Cristo em mim não é no meu lado, é em mim. Cristo em mim não é na minha frente, é em mim. Cristo em mim não é para mim, é em mim. Fazendo a sua obra redentora no meu coração, na minha mente, nos meus pensamentos, no meu jeito de falar, de agir, de andar pela rua. Cristo em mim, a esperança da glória.
não é para, não é do lado, não é na frente, é em mim. É diferente, irmãos. Quando é em mim, é diferente. Então tem gente que está no Cristo comigo, porque não quer que Cristo esteja nele. Tem gente que está no Cristo para mim, porque Cristo precisa lhe servir de alguma maneira. Precisa lhe dar uma casa, um carro, precisa lhe dar. E tem o outro que é o Cristo à minha frente, ele ali, ó, eu aqui para trás, que ele vai lá, ele que se vire nas guerras, nas batalhas. Mas é Cristo em mim, muda tudo. Quando é Cristo em mim, não é do meu lado, não é na minha frente, não é me servindo, é em mim, me transformando, me mudando, colocando as vestes dele em mim. E eu quero te dar uma notícia extraordinária. Cristo está em você. Eita glória! Porque o que é Cristo em você, senão o Espírito Santo de Deus em você? E a partir do momento que você crê, que você aceita, que você diz, Cristo seja o meu Senhor, seja o meu Redentor, toma a minha vida, eu quero ser seu servo, eu quero ser seu filho, eu quero ser seu. Quando você faz essa oração, você aceita Ele, e Ele vem morar dentro de você. Cristo em mim é o próprio Espírito Santo em mim, transformando a minha vida, transformando o meu ser. Vestes reais são as vestes do Espírito Santo de Deus. Vestes reais, vestes nupciais, são as vestes do Espírito Santo de Deus. As vestes ficam por dentro ou por fora? As vestes ficam por dentro ou por fora? Por fora. Se ele já está dentro, mas ele é as suas vestes, então ele precisa ir para onde? Para fora. De dentro para fora. Eita! De dentro para fora. Ele vai agir de dentro para fora, para te revestir. Tem pessoas que têm o Espírito Santo dentro delas, mas ainda não estão vestidos com as vestes nupciais, porque não permitiram que ele extravasasse de dentro para fora. Aleluia. Santo Deus. Apocalipse 4, 5. Do trono emanavam relâmpagos, vozes e trovões. Perante eles estavam acesas as 7 lâmpadas de fogo. A tua tradução vai dizer assim, né? Que são os 7 Espíritos de Deus. Isso que diz na sua tradução? Né? Acho que a grande maioria das traduções deve dizer isso, né? Então eu vou ler conforme o original. Essa palavrinha que está aqui é ruach. O que é ruach, pastor? Ruach é sopro. Ruach. Muitas vezes ela aparece como sopro e o tradutor traduz como espírito. E agora eu vou ler na tradução conforme o pastor Leandro Lins Correia. Do trono emanavam relâmpagos, vozes e trovões, perante ele estava acesa as 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 sopros do Espírito Santo de Deus. Dá outro entendimento, que são os 7 sopros do Espírito Santo de Deus. Pastor, quais são esses 7 sopros?
E por que esses 7 sopros são tão importantes para mim? Porque cada sopro do Espírito está trocando suas vestes. Você precisa desses sopros nas diversas áreas da sua vida, para que então nessas diversas áreas Ele esteja mudando as suas vestes através do sopro. Também pode significar o sopro da respiração de Deus. Ruach. Se fala do sopro dele em você e da respiração dele em você. Deus sopra, é o sopro de Deus. Então quer dizer que pode ser Deus se movendo em você. Porque a respiração de Deus se movendo em você. A respiração de Deus está dentro de você. Eita glória. E Ele quer se mover através do sopro de dentro para fora, para mudar o seu interior e isso resplandecer no seu exterior. Não basta só o interior, tem que resplandecer no exterior. Aí que é a mudança. Aí é que as vestes estão sendo mudadas. Quando resplandece para fora. Por isso que lá fala os bons e os maus. Eu lembro quando meu pai se converteu, ele falava assim: mas eu preciso me converter? Eu nunca traí a minha esposa. Eu nunca pus um gole de bebida na minha boca. Eu nunca fui viciado em nada. Eu sempre trabalhei para colocar sustento na mesa da minha família. Eu sempre fiz tudo pela minha família. Eu nunca fui cara que fica em boteco, que fica com os amigos até mais tarde, que vai para fora com os amigos e não tem horário para voltar para casa. Eu sempre estou em casa com a minha esposa, com meus filhos. Eu sempre estou buscando fazer algo que beneficie a minha família. Eu preciso me converter, eu sou bom. Hoje ele é convertido, glória a Jesus, né? E ele tinha uma vida de um homem digno, reto, certo, correto. Meu pai, cara, extremamente correto. Desde que eu nasci e conheço ele, sempre vi nele um homem honesto, um homem correto, um homem certo, que não tenho que falar mal dele nesse sentido. Mas com muitas feridas, muitas mágoas, muitas coisas a serem tratadas pelo Senhor, que precisavam ser tratadas. Então você pode ser aparentemente bom, mas precisa trocar as vestes. Como você pode ser o pior, como eu fui. E o pastor Leandro tem as 2 etapas da vida dele. Tem a etapa debaixo da guarda do pai, sempre pai, rédea curta, filho não vai beber, filho não vai namorar, filho, e eu respeitando, era meu pai, sempre respeitei, sim. Até meus 17 anos era o cara mais correto e reto que você imaginar. Fazia uma outra coisinha escondida, mas pequena, nunca coisa assim que fosse envergonhar ele, coisinha pequena. Até meus 17 anos. Era o cara, só tirava 10 na escola. Passei na Universidade Federal do Paraná em odontologia, que era o curso um dos mais concorridos na época. Medicina, direito, depois odontologia, na época. Não sei como está hoje, na época. Porque faz tempo isso, irmãos. Ó. Quando eu tinha 17 anos, né? 17 para 18 anos. Então eu era assim, aquele filho que todo pai queria ter, sabe? Os pais olhavam assim, cara, quem não quer ter um piá desse, velho? Entrei na faculdade e fui morar sozinho. Meus irmãos,
aquele menininho se perdeu de um jeito que vocês não têm ideia. Mas porque eu nunca tinha tido as vestes. Porque eu acreditava em Cristo, mas não tinha o que eu tenho hoje. Cristo está lá, eu estou aqui, está tudo certo. Deus é um Deus lá em cima, lá, né? Lá, um barbudo assim, que está lá com o chicote, esperando eu rapar uma chicotada assim. E está certo, está bem longe de mim. E eu estou aqui bem longe dele. Era assim que eu vivia, pensava. E aí começou a minha perdição. Aí começou aos poucos, começa devagarinho. É um golinho aqui, é outro ali. É um porrezinho aqui, é outro acolá. É usar uma coisinha errada aqui, outra ali. Começa a entrar bebida, começa a entrar droga, começa a entrar prostituição. E aí aquele menino que era exemplo, se transforma no pior demônio que você possa imaginar. Ao ponto de um dia, meu pai chegar de surpresa. Eu fazia tudo escondido, pai. Meu pai chegar de surpresa no apartamento que nós morávamos em Curitiba. Chegou de surpresa. Ele sempre avisava quando ele vinha. E aquela vez ele não avisou. Ele chegou de surpresa. E eu tinha ido ferver o caroço. E eu cheguei em casa. Eu nem sei como eu cheguei em casa. Mas eu cheguei em casa. Mas bêbado assim. E meu pai, o padrasto dele, tinha sido alcoólatra, daqueles que batem em todo mundo. Então ele, assim, eu nunca odiava a bebida, porque ele via aquilo e dizia, eu não quero isso para a minha vida e para a minha família. E daí um pouco, eu estou chegando em casa, batendo ali na porta, porque estava bêbado, né, tentando achar a chave, e meu pai abre a porta, e eu caio nos pés dele, vomitando. Aí desmoronou aquele filho que ele imaginava. Disse, esse é meu filho? E eu lembro, mesmo bêbado, eu lembro da figura, da imagem, do rosto dele. Foi um rosto de tanta decepção, mas foi uma atitude tão de pai, que me tocou. Mas mesmo me tocando, como eu não tinha Jesus, eu falei, eu vou mudar. Mas eu não mudei. Ele foi lá, me pegou, me levou para o chuveiro, me deu um banho, fez um café, me colocou na cama, me deixou dormir. Só que ele não falou comigo. De tão que foi para ele aquela imagem. E mesmo essa imagem, ficando na minha cabeça naquela época, e eu pensando naquela época, eu vou mudar, eu não mudei. Por quê? Porque existem os bons e os maus, mas todos precisam trocar de vestes. Estou dando o exemplo do meu pai e o meu exemplo, porque ele era o bom e eu era o mau, mas os dois precisavam trocar as vestes. Até que um dia Jesus me tocou, até que um dia Jesus entrou, até que um dia o Espírito Santo adentrou no mais profundo do meu ser e começou a mudar as minhas vestes. Isso não quer dizer que eu não fiz umas besteiras na vida, todo mundo faz. Mas aí eu me arrependo, me jogo nos pés do Senhor, clamo pelo sangue, para que as vestes sejam trocadas de novo, e de novo, e de novo. E se preciso for todos os dias trocar essas vestes, todos os dias ela precisa ser trocada. Mas você tem algo para você que nós lemos aí. Você tem disponível para você. Está em você. Basta você querer receber os sopros do Espírito. Ruach. São 7 sopros que já está em você. E onde que acha isso, pastor? Na Bíblia, para me mostrar que está na Bíblia. Isaías 11:2. O Espírito de Iavé, o Senhor, repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria.
entendimento. O Espírito que dá sabedoria, entendimento. 2 sopros. Ah, pastor, às vezes eu faço cada coisa errada, cada não sei o quê. Eu também, às vezes, faço. Aí eu clamo ao Senhor e digo, Senhor, o Senhor já está em mim, o Teu Espírito está em mim, sopra sabedoria, sopra entendimento. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. 2 sopros disponíveis para você, que o Senhor tem para a sua vida. Sabedoria e entendimento. O Espírito que traz, ele dá sabedoria e entendimento, e ele traz conselho e poder. Mais 2 sopros. Puxa, fiz uma coisa que não sei agora como é que eu vou sair disso. Senhor, sopra em mim o seu conselho, porque o Senhor é o meu conselheiro. Traz conselho. Senhor, eu preciso resolver algo aqui no mundo espiritual, na minha família, na minha casa, no meu trabalho. Eu preciso que o Senhor sopre sobre mim poder. Poder. Já são 4 sopros. O Espírito que proporciona, ele te proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor. Mais 3 sopros. Deu 7 sopros ou não? Talvez na tua Bíblia esteja um pouquinho diferente por causa da tradução, que eles não conseguiram extrair do original exatamente como está escrito no original. Eu estou trazendo para você literalmente o que vem do original hebraico de Isaías 11:2, que se encaixa perfeitamente com Apocalipse, que nós acabamos de ler, 4:5. São 7 tochas. Por isso que eu tenho falado no batismo no fogo, porque ele veio batizar você no fogo e no Espírito. Então você precisa do Espírito, mas você precisa da ação do fogo, para que o sopro do Espírito sopre sobre a sua vida. E você tem disponível em você, para que de dentro para fora, isso seja soprado em você e através de você, e você então comece a ter estas vestes, que são as vestes nupciais. Veste de sabedoria, veste de entendimento, veste de conselho, veste de poder, veste do verdadeiro saber. Se fala de um verdadeiro saber, quer dizer que existe um falso saber. O Senhor quer te proporcionar o verdadeiro saber, não o falso saber. O amor e o temor. Vestes de amor e vestes de temor. Porque tem gente que não tem, infelizmente, temor do Senhor no seu coração. Temor não é tremor, não é medo, é respeito. Você faz porque você respeita o Senhor, não porque você tem medo de ir para o inferno. Você faz porque o Senhor te deu a vida dele, para dar vida sobre a sua vida. E aí você começa a trocar as vestes, começa a mudar a mentalidade. Começa a mudar. Esses dias, por exemplo, me perguntaram se eu mataria alguém. Falei, não sei. Não sei, porque se a minha família estiver em risco de vida, talvez eu haja com as vestes carnais e parta para cima do indivíduo. Mas aí não são as vestes celestiais. Está entendendo?
Espero não ter que passar por isso. Mas se um dia passar, espero que eu passe já completamente revestido pelas vestes celestiais. Porque tem um pastor da nossa igreja, pastor Pedro, que um dia o cara pôs a arma na cabeça dele, na cabeça, e falou: negue o seu Jesus. E ele disse: não nego, eu vou atirar, atire. Porque se for o meu momento, Deus vai me levar com um tiro seu na minha cabeça. Mas se não for o meu momento, o seu revólver não vai funcionar. Tac, tac, tac. E fugiu. Porque o revólver não funcionou. Naquele momento, ele agiu com vestes celestiais, cheio de fé. Isso são vestes celestiais. Uma fé que transcende tudo. Que isso sirva de exemplo para mim. Eu não vou ser hipócrita que eu vou falar que se a minha família estiver correndo risco de vida, eu não sou capaz de correr para cima de um cara por causa da minha família. Porque eu não sei. Espero que não aconteça. Porque eu acho que as vestes celestiais eu vou deixar de lado nesse momento. Estou sendo aqui verdadeiro. Que eu não sou, quem me conhece há mais tempo sabe disso, né? Que eu não sou hipócrita. Eu não digo que eu sou algo que eu ainda não cheguei lá. Agora, o que eu já cheguei, esse, meu irmão. Se eu bato em cima e não tenho medo. Agora, o que eu não cheguei ainda, eu preciso chegar. Mas estou dizendo para vocês que nessa área, hoje, se acontecesse alguma coisa e eu partisse para cima do caboclo para matar o cara, eu estaria errado. Não estaria certo, não. Porque as vestes celestiais não me ensinam isso. Porque aqui fala de sopro de amor. E se você ler, não vou ler aqui que o texto é longo. 1º ou 2 Coríntios 13, não lembro agora se é 1º ou 2º. Que fala do amor? 1º ou 2º? 1 Coríntios 13. Você lê lá sobre amor que você vai ver o que é o verdadeiro amor. Não esse amor que você acha que sente pelo teu filho, pela tua esposa, pelo teu esposo. Não. O amor de Deus. Esse é o amor do Espírito Santo. Que é o amor de 1 Coríntios 13. Lê lá que você vai ver se você vai querer desejar o mal para alguém. Jamais. São vestes que precisam ser trocadas, porque às vezes nós queremos desejar sim o mal para o outro. E para finalizar, não podia deixar esse texto de lado, porque estamos falando das vestes do Espírito Santo, dos sopros do Espírito. E agora, para finalizar, além dos sopros que estão disponíveis para nós, o Ruach, nós temos também o Espírito, né? O fruto do Espírito. Gálatas 5:22. E nós lemos num texto aqui que era em todo o nosso procedimento. E aí, eu vou fazer uma pergunta, você não levanta a mão, você não se manifesta. Tem gente que quando eu falo isso acha que eu estou, como é que o pessoal fala? Agora fugiu a palavra. Fugiu a palavra. Que eu estou indo contra a Bíblia ou coisa do gênero, né? Porque não consegue entender o que eu quero dizer. Talvez você também não entenda o que eu quero dizer. Mas eu sei o que eu quero dizer aqui, estamos aqui alinhados com Deus. Por isso que eu vou dizer para você, não se manifeste, só pense. Você realmente é batizado no Espírito Santo? Só pense, só pense. O pessoal acha que é só falar em línguas. Falei em línguas, eu estou batizado. A palavra batismo significa imersão. Se você disser assim, eu sou batizado, significa que você é imerso. Imerso é porque ele está em
todos os lados. Você já mergulhou? Quem é que já? Agora pode erguer a mão. Quem é que já mergulhou assim na água assim? Quando você está lá embaixo, sem respirar, lá você está imerso. Se você ficar lá e não voltar, o que acontece? Opa, morre e fica imerso. Para você ser batizado, imerso no Espírito, só se você morrer. A morte natural? Não. A morte do eu. Não a natural, a do eu. Eu preciso morrer para mim mesmo, para estar imerso no Espírito. E aí nós lemos em todos os vossos procedimentos. Quer dizer, em todos os meus procedimentos e em todas as áreas da minha vida, se eu realmente estou completamente revestido com as vestes de Deus, com as vestes celestiais, com o linho fino, puro e resplandecente, eu vou agir desta maneira. Entretanto, o fruto do Espírito não são 9 frutos, é um fruto que contém tudo isso aqui. Então, se eu realmente estou imerso, se eu estou batizado, se eu estou cheio, se eu estou transbordando deste Espírito em todas as áreas, eu estou falando em todas as áreas da minha vida, eu vou agir com amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Meus irmãos, não é fácil trocar as vestes, mas é necessário. Não deixe para trocar quando Jesus voltar, que pode ser tarde. Haviam 5 que as lamparinas estavam se apagando e elas não tinham óleo. Elas não entraram, porque foi tarde demais. Comece a trocar as suas vestes agora. Vamos colocar de pé. Feche os teus olhos. Medite no que foi dito, nas palavras que foram lidas. Tudo está na palavra. Nossa, o pastor Leandro foi duro. Foi, mas se foi duro com você, foi duro para mim também, irmão. Eu recebi a mesma palavra. Deus falou o que falou com você, falou comigo. Então, às vezes a palavra é dura, mas é a palavra. Às vezes é necessário, porque há coisas na nossa vida, no nosso interior, na nossa mente, no nosso coração, que precisam ser mudadas, que precisam ser transformadas. Há vestes que precisam ser trocadas. Eu não sei em qual área da sua vida, eu não sei. Eu sei na minha vida, que há áreas que eu preciso sim, que as vestes sejam trocadas. E eu tenho clamado, Senhor, sopra. Senhor, sopra, Senhor. Sopra, Senhor. Sopra, Senhor. Ah, Jesus. Porque há áreas na minha vida que precisa sim desse sopro. Por isso clame, sopra, Senhor. São 7 sopros que o Senhor tem disponível para mim e para você. Mas não são apenas os 7 sopros, mas o Espírito Santo, o mesmo Espírito que tem esses 7 sopros, Ele está em você. E Ele quer derramar dele sobre a sua vida. Então eu não clamo apenas pelos sopros, mas eu clamo para que esse Espírito me domine e realmente as minhas vestes sejam colocadas por terra e eu possa resplandecer a luz da glória. Sopra, Senhor. Sopra, Espírito. Sopra para o teu povo, sopra no teu povo, sopra dentro do teu povo. O respirar do Senhor, o mover do Senhor em cada um dos teus filhos. Sopra. Traz para eles sabedoria.
Sabedoria, para que tenham sabedoria lá onde eles foram colocados pelo Senhor. Sabedoria para lidar com as diversas batalhas do dia a dia das suas vidas. Sopra e dá para cada um dos teus filhos entendimento, para que eles possam lidar com as diversas situações com o entendimento que vem do céu, não com o entendimento humano. Sopra Espírito, sopra os teus 7 sopros, traz aos teus filhos conselho. Senhor, há filhos teus aqui que estão precisando de um conselho seu, em algumas áreas da sua vida. Que o Senhor seja aquele que sopra o conselho, o verdadeiro conselheiro, e sopra também poder, para que ele possa, ó Senhor, resistir, para que ele possa, ó Senhor, vencer esta batalha. Sopra poder, para que seja um filho do Senhor vencedor, nesta área que ele tem tanto lutado contra. Proporciona aos teus filhos, ó Pai, o verdadeiro saber. Se a tua palavra fala de um verdadeiro saber, é porque existe um falso, que esse falso caia por terra, e que o verdadeiro saber inunde a vida de cada um dos teus filhos. Proporciona a eles o amor, não o amor humano, esse amor que sentimos pela esposa, pelo esposo, pelos filhos, pelo pai, pela mãe. Não que esse amor não seja bom, não seja gostoso, mas não, o amor de Deus, o amor de 1 Coríntios 13, aquele amor sobrenatural, para que amemos uns aos outros e as outras pessoas com este amor. E proporciona a cada um dos teus filhos temor, Senhor. Deus, tem coisa que eu não gosto de falar, irmãos, mas Deus manda falar, tem que falar. Há pessoas aqui que não estão tendo temor nos seus dízimos, e por isso estão faltando com fidelidade para o Senhor. Isso é falta de temor. Você precisa ser fiel, porque se você não é nessa área da sua vida, você está precisando trocar as vestes. Sopra, Senhor. Sopra os 7 sopros do Espírito em cada um dos teus filhos, e faz brotar do profundo do interior de cada um dos teus filhos aquilo que já está neles, porque eu acredito, eu creio, eu tenho fé que cada um que está aqui nessa noite já tem o Espírito Santo dentro de si. Não sei se alguém aqui acha que não tem, mas talvez passou pela sua cabeça, talvez eu não tenha. Então eu vou convidar a igreja a estar orando comigo. Vamos orar todos, que daí se aquele que acha que não tem, não vai orar sozinho se sentindo constrangido. Então ore, diga assim: Senhor Jesus, eu te reconheço como o Senhor da minha vida, como aquele que morreu e que ressuscitou, e que ascendeu aos céus, e que derrama sobre mim do seu sangue, e eu me arrependo dos meus pecados, dos meus erros que cometi até aqui, e te convido a entrar no mais profundo do meu coração, que o teu Espírito habite em mim a partir de agora, em nome de Jesus. Amém. Se você crê no mais profundo do teu coração em Jesus Cristo e acabou de confessá-lo com a sua boca, se você achava que o Espírito não estava aí, eu quero te dar uma boa notícia: agora ele está. Sopra, Senhor, os 7 sopros do Espírito sobre a tua igreja, e faz brotar do mais profundo de cada um deles aquilo que o teu Espírito é: amor, alegria, paz,
paz. Começa a brotar amor nessa vida que está rancorosa. Começa a brotar alegria nessa tristeza que tem tomado esta mulher. Começa a trazer paz a este homem que tem vivido sem paz, a esta mulher que tem vivido, ó Senhor, sem paz. Senhor, derrama paciência na vida deste homem que tem sido tão impaciente, Senhor. Derrama benignidade, Senhor, bondade na vida dos teus filhos. Espírito Santo, brota de dentro para fora, trazendo bondade, trazendo benignidade, para que em todo o agir seja de bondade e benignidade para com os teus filhos, dos teus filhos para com os outros. Que brote do mais profundo fidelidade, Senhor. Acabei de falar aqui dos dízimos, que essa fidelidade esteja encalacrada no coração e exteriorize, Senhor, para que mostrem que realmente as vestes foram mudadas. Senhor, que brote mansidão, que sejam mansos de coração e tenham sempre domínio próprio, em nome de Jesus. Amém. Amém.